Olá! Sejam muito bem-vindos a esta análise estratégica. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em dois tópicos que são, cruciais para a aprovação: conectivos e crase. Mas esquece aquela coisa de decorar um monte de regra. O nosso foco aqui é entender a lógica por trás de tudo. Então, vamos começar o briefing. A nossa missão hoje é bem clara. A gente vai trocar o "eu acho que é assim" pela lógica pura, calculada. O objetivo, dominar o uso tático da gramática pensando nos concursos da Petrobras e da Transpetro. A ideia é transformar aqueles pontos que sempre geram dúvida em acertos garantidos. Intuição não entra aqui, tá? Aqui a gente opera com protocolos. Bom, começando com o nosso primeiro pacote de inteligência, os conectivos. Sabia que uns 90% das questões de reescrita de frases giram em torno de um grupinho bem pequeno de palavras? Pois é, vamos conhecer agora o que eu chamo de quarteto de ouro que simplesmente dominam essas provas. O primeiro grupo é o da oposição. São aqueles conectivos que criam uma quebra de expectativa, sabe? Tipo, estudou, mas não passou. Agora, a parte tática, a inteligência que faz a diferença tá aqui. O mas é fixo. Ele sempre começa a oração. Já o porém, o contudo e o todavia, esses são mais flexíveis. Eles podem se mover pela frase, geralmente entre vírgulas. É uma regrinha pequena, mas com impacto gigantesco na hora de reescrever uma frase. Agora, a concessão. Pensa nela como se fosse uma oposição meio teimosa. A dificuldade existe sim, mas ela não é forte o suficiente para impedir a ação principal. Por exemplo, embora chovesse, fui ao trabalho. O ponto crucial, o que todo mundo precisa prestar atenção, é a exigência gramatical. Conectivos concessivos pedem o verbo no subjuntivo. Ou seja, não dá para só trocar um mas por um embora. Tem que ajustar o verbo também. É exatamente aqui que muita gente boa acaba escorregando. Seguindo em frente, vamos para a conclusão. Esses conectivos aqui são a bandeirinha de chegada. Eles sinalizam o resultado lógico de uma ideia. O clássico, penso, logo existo. A informação vital que está aqui é sobre o pois. Quando ele aparece depois do verbo e entre vírgulas, ele vira um conector de conclusão. E fica de olho em termos mais chiques, como o de start. As bancas amam usar essas palavras para testar quem está com vocabulário em dia. E para fechar o nosso quarteto, a causa. Esses conectivos entregam o porquê, a razão de alguma coisa ter acontecido. Não saí porque estava doente. E aqui, gente, mora uma das maiores armadilhas de prova. A palavra porquanto. Muita gente bate o olho e pensa que é o mesmo que portanto, mas não é. Porquanto é sinônimo de porquê. Essa confusão pode custar uma questão inteira. Certo, agora o nível de alerta vai subir. Vamos falar sobre os agentes duplos da gramática. Aquelas palavras que mudam completamente de função dependendo de onde elas estão na frase. São os famosos falsos amigos. E dominar essa galera aqui é uma vantagem competitiva enorme. O nosso primeiro agente duplo é o pois. Olha só que incrível a mudança de identidade dele. Se ele vem antes do verbo, ele está agindo como causa, sendo um sinônimo de porquê. Agora, se ele pula para depois do verbo e fica isoladinho por vírgulas, ele vira a própria conclusão, valendo o mesmo que portanto. Isso mostra de um jeito brilhante como a posição de uma única palavra pode mudar toda a lógica de uma frase. O próximo é o como, um verdadeiro mestre dos disfarces. Ele tem basicamente 3 identidades. Lá no comecinho da frase, ele geralmente indica causa. Se ele aparece no meio da sentença, a função mais comum é de comparação. E se ele está junto de uma ordem ou de uma regra, aí ele expressa conformidade. Ou seja, o contexto é a única pista para a gente desmascarar qual é a verdadeira função dele. E olha só, até o famoso mais tem um segredinho. Em 99% das vezes, pode apostar, ele vai ser um sinal claro de oposição. Só que, dentro daquela estrutura, não só, mas também, ele muda de time. Ele vira um conector de adição, ou seja, ele soma ideias em vez de criar um contraste. É aquela famosa exceção que confirma a regra e pode ter certeza que as bancas sabem disso e adoram cobrar. Missão conectivos completa. Agora a gente inicia a operação crase. O objetivo aqui é bem simples: desmistificar de vez o acento grave. Crase não é questão de ter um bom ouvido ou de soar bem. Não. É um processo mecânico, quase matemático. É uma fusão. Essa imagem mostra a lógica por trás de tudo. Crase não é o acento. Crase é o nome do fenômeno. É a fusão da preposição a, que um verbo ou um nome pede, com o artigo a, que vem antes de um substantivo feminino. Então, um a mais um a resulta no a com acento.
É pura mecânica, não tem mágica nenhuma. E aqui está o protocolo principal, a regra de ouro que acaba com a dúvida. É um método da troca. É simples, a gente pega a palavra feminina e substitui por uma masculina. Se a frase pedir a combinação a-o, a crase está mais do que confirmada. Olha o exemplo, fui à feira. Troca a feira por mercado. Como fica? Fui ao mercado. Deu a-o, então tem crase. É simples, direto e o melhor, sem chance de erro. Ok, com a lógica e a regra de ouro bem estabelecidas, vamos passar agora para uma revisão rápida dos protocolos de campo, ou seja, os casos em que a crase é proibida, os casos em que ela é obrigatória e aqueles casos especiais. Foco total agora. Protocolo vermelho, parte 1. Proibição total. A crase é terminantemente proibida antes de palavras masculinas, antes de verbos e naquelas expressões com palavras repetidas, tipo cara a cara, dia a dia. Essas são as regras mais básicas, a nossa primeira linha de defesa contra os erros mais comuns. Protocolo vermelho, parte 2, a barreira dos pronomes. A regra geral é: não se usa a crase antes da maioria dos pronomes, eles criam uma espécie de zona vermelha. Mas existe uma exceção, um desvio permitido, que são os pronomes de tratamento formais como senhora, senhorita e dona. Com eles, a crase é bem-vinda. Alerta máximo. Essa aqui é, talvez, a armadilha mais perigosa e o erro que a banca considera mais grave. Usar um A no singular antes de uma palavra no plural. É proibido, completamente. Isso indica que ali só existe a preposição a. Não rolou a fusão. A concordância tem que ser perfeita. As no plural para pessoas no plural. Agora, vamos para o protocolo verde, os casos obrigatórios. A crase é mandatória quando a gente indica horas exatas, tipo, a reunião será às 14h. E também locuções femininas que indicam tempo, modo ou lugar, coisas como à noite, às pressas, à direita. Nesses casos, a única forma correta é com a crase. Chegamos num caso bem especial, que exige uma espécie de visão de raio-x, a regra invisível. É quando a expressão à moda de ou ao estilo de está escondida, subentendida na frase. Aí a crase se torna obrigatória. É o que acontece em bife à milanesa ou gol a Pelé. Mesmo antes de uma palavra masculina, a crase aparece por causa dessa estrutura oculta. Outro caso especial, nomes de lugares. Para esses, o teste do ciclo é infalível. Pensa assim, se vou a e volto da, então crase a. Vou à Bahia porque volto da Bahia. Agora, se vou a e volto de, crase para quê? Vou a Paris, porque volto de Paris. Simples assim, não tem erro. E aí nós temos os interruptores de contexto, as palavras casa e terra. Quando elas estão no sentido genérico, de lar, de chão firme, o interruptor está desligado, sem crase. Mas a partir do momento em que a gente especifica, fui à casa dos meus pais, o interruptor liga e a crase passa a ser obrigatória. E, por fim, os casos facultativos. São aquelas raras situações em que a escolha é nossa. Diante de nomes próprios femininos, de pronomes possessivos femininos no singular e depois da preposição até. Nesses casos, tanto usar quanto não usar a crase são atitudes consideradas corretas pela banca. E com isso chegamos ao final do nosso briefing. Nós passamos pelos conectivos essenciais, desarmamos as armadilhas dos falsos amigos e executamos a operação crase com precisão. Agora é só consolidar toda essa inteligência. E aqui está, o resumo tático final, a nossa cola de combate se preferir. Todos os protocolos da crase, proibido, obrigatório, especial e facultativo, tudo juntinho aqui para uma revisão rápida no dia da missão. Salva essa imagem, memorize esses padrões. O nosso briefing está completo. A missão agora está nas mãos de quem se prepara.